Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoado! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu querido, se inscreva hoje mesmo, deixa o seu like. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Vamos então partir agora para a cereja do bolo? É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Então, abençoados, nós descobrimos que esta profecia, sobre o livro de Apocalipse, essa profecia, ela é de Jesus Cristo. Ela foi dada a João. Por quem? Por um anjo. E foi direcionada aonde? Para as 7 igrejas ou comunidades da Ásia. E o objetivo dessa profecia, qual era, André? Era contra Israel, por ter matado Jesus, como vimos em Apocalipse capítulo 1. Vamos repetir então esse texto aí, que é o texto áureo, o texto áureo de Apocalipse. Está ali. Vamos ler. Diz ali o texto: revelação de Jesus Cristo, como eu falei, tá batendo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. E esse breve aí não nos deixa ir além do ano 70. 70 depois de Cristo. Não nos deixa. Porém, o sistema, como a gente tem falado aqui, passou isso aí para futuro ainda, não tem nem data marcada. Eles falam assim, não, porque Jesus falou que não sabe o dia nem a hora. É como se fosse algo solto no tempo. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo, João. Versículo seguinte: eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Vejam, ele vem com as nuvens, e todos o verão, e até mesmo aqueles que o transpassaram. E aí, abençoado, esse transpassaram é referência a quem matou Jesus. Isso aí é uma acusação direta aos judeus, tá? Claro que se a gente literalizar, a gente vai achar que isso aí são os soldados romanos, né? E ali diz, eles o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa deles. Então, abençoado, esse aí é o compêndio do livro. Ignorar isto, meus irmãos, é passar por cima da história bíblica. Conforme eu falei, eles passaram. Agora, irmãos, existem várias razões para anunciar o julgamento de Jerusalém a centenas de quilômetros de Israel. E é isso que eu vou passar para vocês hoje, Por que os destinatários deste livro eram para as 7 igrejas da Ásia e não para Jerusalém, que é o objetivo aqui, o objeto da ira de Deus. Nós vamos ver isso aí a partir de agora. Então, existem 5 motivos. Eu vou falar dos 5 motivos. O primeiro motivo, atenção, o livro de Apocalipse foi escrito com uma razão específica. E uma das razões era libertar os cristãos de quê? Da influência do judaísmo. Então, esse é o primeiro motivo. Livrar os cristãos do primeiro século, os primeiros cristãos, que sofriam a influência do judaísmo. Irmãos, para entender isso, nós precisamos olhar para o contexto histórico da época em que o livro foi escrito. Então, ali estava no primeiro século do cristianismo. O que havia naqueles dias? A lei e a graça, elas estavam juntas, na linha do tempo, e isso durou até a queda do templo, no ano 70. Por isso que o ano 70 DC, ele é muito importante para a gente ter em mente os períodos bíblicos. Porque ali nesse primeiro século estava ali a graça e a lei juntos. Tá? E Jerusalém era vista por quê? Por todos como o epicentro da atividade
e da fé, da atividade religiosa e da fé dos cristãos. Os cristãos do primeiro século, eles viam Jerusalém como o epicentro. Irmãos, eles, os cristãos daquela época, eles participavam até de cultos judaicos e frequentavam o templo, como mostra o livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 24. Atos capítulo 2, desculpa. Atos 24, versículo 11 e Atos 21, versículo 26. Nós vamos ler uma passagem, versículo 21 e 16, 26, desculpa. 21, 26. Nós vamos ler a passagem de Atos, capítulo 21, versículo 26, onde, atenção, verifica-se Paulo praticando obras do judaísmo. Isso mesmo. Poxa, Paulo, até tu me enganou. É isso que nós vamos ver. Atos, capítulo 21, versículo 26. Está aí. E nessa época também é bom lembrar, queridos, que nesta época Paulo já havia se convertido ao cristianismo. E diz ali o texto: no dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Então, essa purificação era um banho, né? A pessoa precisava tomar um rito judaico para entrar no templo. Neste período, Paulo já havia se convertido ao cristianismo. Isso mostra ou não mostra uma interferência judaica no plano de Deus em relação ao cristianismo? Porque estava saindo de cena um templo. Então esse templo precisava ser apagado para que o novo templo viesse a surgir com força. Diz o texto: declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Então Paulo está realizando um rito da lei judaica, meus irmãos, se purificando no templo, mesmo depois da sua conversão. Isso mostrava a influência do judaísmo no cristianismo. Ainda era muito intensa. Era impossível, meus irmãos, olhar para o cristianismo e dissipar a ideia de que um estava acabando e outro estava chegando. Mas nós entendemos, por isso que eu contextualizei vocês, que o período que aqueles homens estavam vivendo era um período de transição. É por isso que nós devemos fazer certas observações em textos, por exemplo, de Paulo, textos de João, porque eles estavam sob essa influência. É inegável. Por isso que Apocalipse foi direcionado para as comunidades da Ásia. Para ver o quê? Para ver um corte. Para que o cristianismo pudesse se libertar, de certa forma, né, do judaísmo. Então era comum naqueles dias os cristãos também frequentarem o templo e as sinagogas dos judeus. E a perseguição foi tanta, meus irmãos, que os judeus começaram a perseguir, porque eles se sentiram ameaçados, né? Então eles começaram a perseguir os cristãos mesmo dentro do templo. Inclusive houve perseguições, e eu vou destacar uma dessas passagens, que aí sim é Atos capítulo 26, versículo 11. Onde se encontra essas referências, André? Atos capítulo 2, versículo 46, Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, Atos capítulo 5, versículo 21 ao 42, Atos 21, 26 e Atos 26, 11. E vamos ler então Atos capítulo 26, versículo 11. Diz o texto: muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Irmãos, pasmem os senhores. Quem está falando aí é Paulo. O contexto dessa passagem é que Paulo estava perante o rei Agripa, onde ele estava falando o quê? Sobre a sua história. Paulo estava falando sobre a sua conversão. Depois ele fala sobre a sua missão de pregar o evangelho aos gentios. E no versículo 10, se vocês pegarem aí, Paulo diz que havia perseguido os seguidores de Jesus, inclusive a ponto de votar pela morte deles. E aqui no verso 11, Paulo está relatando que com autorização dos líderes religiosos judeus, havia percorrido as sinagogas para prender, castigar e fazê-los blasfemar os seguidores de Jesus. Irmãos, o fato era que ainda em Jerusalém concentrava e projetava o cristianismo naqueles dias, como destaca os capítulos 2 e 5 de Atos. Depois vocês leiam, tá?
enquanto eles se mostravam ainda dentro do templo e das sinagogas. Isso nos mostra claramente a influência dos judeus no cristianismo do primeiro século, porque muitos cristãos, atenção, consideravam-se como os verdadeiros herdeiros do judaísmo. Por que, irmão, isso acontecia? Porque 90% das pessoas que eram cristãs daquela época eram remanescentes do judaísmo. Então eles acreditavam que a substituição haveria de ser, a lei seria dada agora aos cristãos. Mas não era isso que Deus queria. A lei seria dada a quê? A espirituais. Ela seria vista pelo ângulo espiritual, como diz Romanos capítulo 8, versículo 3, onde diz que a lei do espírito de vida me libertou da lei da escravidão e da morte. Uma clara alusão à lei que estava saindo de cena e à proposta de Deus para o novo. Então isso mostra o que? Essas influências. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 27 ao 29, você vai ver essa influência ali dos judeus, do judaísmo dentro do cristianismo. Também em Gálatas capítulo 6, versículo 16 e em Filipenses capítulo 3, versículo 13, se não me engano é versículo 13 ou 3, deixa eu ver aqui. Versículo 13, vamos ler então Filipenses capítulo 3. E aí mostra a influência, quem está falando é Paulo, né? Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Então mostra Paulo tentando se desagarrar do seu passado para olhar para frente, tentando de vez cortar os laços com o judaísmo e olhar para o futuro. Ele está falando sobre o que? Deixar para trás a sua antiga vida de perseguição aos cristãos e sua confiança na lei judaica para alcançar a justiça diante de Deus. Paulo está enfatizando que agora, como cristão, sua confiança está em Cristo e em sua obra salvífica na cruz, e não mais em suas próprias obras e realizações. O que Paulo está falando? Da lei. Então, meus irmãos, o primeiro motivo que nós encontramos para responder a pergunta que foi feita, por que Apocalipse foi destinada às igrejas da Ásia, que era tão distante de Jerusalém, era para o quê? Para livrar os cristãos da influência do judaísmo, mostrando a punição de Deus para Israel, que a partir dali o significado seria tudo novo para eles. Quando viesse o templo abaixo, eles veriam e entenderiam que estariam em novos céus e nova terra. E através da destruição que houve, esse laço foi desfeito. Mas, irmãos, aqui cabe uma criticazinha. Porque hoje nós, ao olharmos o cristianismo tradicional, eles ainda andam abraçados, né, com as tradições judaicas. Mas isso vem por causa da interpretação errada do ministério de Jesus que eles fizeram, do reino de Deus, do próprio livro de Apocalipse. Por isso que eles entendem ainda que o sacerdócio levítico será restaurado no terceiro templo. E isso a Bíblia não fala. Por isso que eles se agarram à tradição. Tá? Irmãos, vamos para o segundo motivo. O segundo motivo para a destruição do agora inimigo da igreja, atenção que eu vou falar, no primeiro século, que foram os judeus daquele tempo, que também era responsável pela administração do templo. Então, a visibilidade que existia o templo na mente dos judeus convertidos ao cristianismo era um empecilho para eles abraçarem o cristianismo. Por isso que a gente vê nas cartas, queridos, dos discípulos, há uma grande... você vê que há um grande esforço da parte dos discípulos em dizer, mantenham-se firmes, e confiantes, perseverem até o fim. Por quê? Porque o apego ao judaísmo era muito grande, porque não eram cristãos normais, eram cristãos oriundos do judaísmo. Tá? Então o Apocalipse anunciou não somente a destruição de Jerusalém, mas também a queda do grande oponente da igreja cristã naquele período. Por isto que Jesus, enquanto vivo, respondeu à samaritana. Você lembra? Jesus falou assim, olha, onde devemos adorar? Perguntou a samaritana. Jesus respondeu, nem nos montes, nem no templo. Porque ele sabia que por causa do templo, a nação se tornou opositora a Deus. Eles engoliam, né,
engoliam camelos, mas se engasgavam com coisas pequenas. Cumpriam aquilo que era grande e esqueciam a essência da lei. Por isso, lançavam a mão dos profetas que Deus enviava e mais tarde matou o Messias e matou também os enviados de Messias. Então, os judeus eram considerados inimigos da igreja do primeiro século, porque eles se opunham à nova religião, porque haviam o quê? Como uma ameaça. Eles viam o cristianismo como uma ameaça às suas tradições e crenças. A perseguição ao cristianismo era uma prática comum pelos judeus naqueles dias. Então, após a destruição do templo de Jerusalém, houve o quê? A diáspora. E os judeus vagaram por 2000 anos, perdendo ali durante esse tempo sua identidade. E lutam até hoje para recomporem a sua identidade. E vale ressaltar, meus irmãos, que este texto não tem como objetivo defender ou atacar qualquer crença religiosa, tá bom? Mas sim apresentar o que a história nos conta. É uma verdade. Vagaram por 2000 anos. Em 1948, voltaram ali para aquela terra da Palestina. E estão tentando até hoje reconstruir o seu passado. Mas só que eles perderam a identidade, tá bom? Vamos ao terceiro motivo, é mostrar a que Roma seria também atingida pelo Apocalipse. Então, durante a guerra que se formou naqueles dias, que não era só a guerra judaico-romana, houve também vários motins dentro do reino de Roma contra o Império Romano. Então, houve o quê? Diversas legiões, que eram como se fossem batalhões de guerra, mobilizadas para destruir, né, aqueles que se opunham ao Império Romano. Então, esses importantes efeitos políticos, comerciais e sociais foram gerados, afetando o quê? Todo o Império. Todo o Império foi abatido por essas guerras que estavam havendo naqueles dias. Como resultado disto, Nero cometeu suicídio, encerrando a primeira dinastia imperial de Roma e levando o Império Romano à beira do colapso. Então esse evento também é mencionado no Apocalipse, onde Roma é mostrada sendo atingida em cheio, e isso serviria como testemunha para os irmãos cristãos do primeiro século. Agora, o próprio Império Romano, por causa desse colapso que eu falei anteriormente, seria o grande agente ativo contra o cristianismo. E por isso João escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor. Para quê? Para eles se prepararem. E por que isso ocorreria? Apesar do cristianismo não ter nada a ver com o judaísmo, mas devido à aproximação entre as duas, né, eles tinham aproximação, os cristãos seriam vistos agora como inimigos do império. Saiu de cena os judeus, entrou os cristãos. Tá bom? Então esse foi o quarto motivo. Irmãos, vamos então ao quinto e último motivo, que foi o quê? A vitória da nova aliança e a vinda da era vindoura. Foi isso que aconteceu. Irmãos, a grande consequência do Apocalipse, que foi o julgamento da nação de Israel, né, onde 2 milhões de judeus morreram, onde o templo veio abaixo e a cidade destruída, isso fez com que fosse anunciada a chegada da era vindoura. Por isso que as cartas foram escritas à Igreja da Ásia, para que eles entendessem o novo momento, porque aquilo que estava acontecendo seria tudo novo para eles, nada baseado no que não ficou para trás, no judaísmo. Por isso que o judaísmo sacerdotal, porque o que veio abaixo ali foi a legislação judaica e o judaísmo sacerdotal, chegou ao fim. E a aliança perfeita de Deus com o homem foi estabelecida por meio de Jesus Cristo no mundo, ou seja, a entrada do reino de Jesus no mundo. Então, meus queridos, estes foram os 5 motivos pelos quais essa carta foi direcionada aos irmãos da Igreja da Ásia. E quando este livro chegou à mão de quem era para chegar nas 7 igrejas da Ásia, começaram então o quê? A mudar o seu comportamento, a mudar a sua postura. Porque esse era o convite para aprender o novo de Deus, abandonando o quê? As práticas daquilo que estava ficando para trás. Por isso que era necessário tirar o foco do templo, para que houvesse a entrada do novo de Deus. Com isto, eles teriam o quê? Que se reformar. Com isto, eles teriam que perseverar.
como diz as passagens lá, principalmente das cartas, que eu vou falar no próximo estudo nosso, as 7 cartas que foram direcionadas. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 16 ao 22, capítulo 3, versículo 3, versículo 10 e versículo 19 do capítulo 3. Vamos ver uma dessas passagens, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Olha bem o que o Senhor está falando aqui para as 7 igrejas da Ásia, uma delas, né? Está dizendo, eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Por quê? Porque era necessário ter esse espírito entre os irmãos. Embora, meus irmãos, muitos comentaristas futuristas considerem Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que eu vou colocar aí, como tema do livro, por causa da ênfase do futuro, que o cumprimento poderia ser, o cumprimento dessas profecias poderia ser para um futuro, isso é refutado aqui. Vamos ver Apocalipse capítulo 1, versículo 19? Diz o texto, escreve as coisas que viste, e as que são, e as que serão depois destas. Então as que serão depois destas, os futuristas, alienados como sempre, falam que Apocalipse é para os dias de hoje. Por isso que eles dividem o Apocalipse em frações de tempo. Mas isso é lamentável, porque eles se apegam o quê? A interpretações equivocadas. E depois eles se recusam a admitir seus erros. Mas nós, irmãos, nós temos visto que os livros do Novo Testamento, não somente aí, mas em várias partes, e repetidamente temos visto isso, que leva o leitor daquele século a se concentrar no cumprimento iminente de suas profecias. Nós analisamos as questões do breve. Em todas as palavras, irmãos, em todas as palavras que referem a tempo e lugar em Apocalipse, fala de um tempo bem próximo. Nós vimos isto pela palavra mundo, não é verdade? Nós analisamos que a palavra mundo, cosmo, ela aparece 3 vezes no Apocalipse. Em todas essas 3 vezes, em nenhuma delas o mundo, cosmo, está agregado a uma destruição no mundo, a um evento iminente nos dias de hoje. Nenhuma delas. Por isso, nós desconsideramos essa hipótese, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, de ser uma profecia para os dias de hoje. Mas como o sistema religioso consegue fazer um verão com uma andorinha, eles fizeram o mesmo com Apocalipse. Como fizeram também com a doutrina do inferno. Eles conseguiram incutir na mente das pessoas o que querem. Ele não entende às vezes a literalidade, ele não entende a subjetividade, ele não entende linguagem de figura. Então para ele a Bíblia é uma coisa só. Você lê para ele lá, por exemplo, algumas passagens de Apocalipse, na mente dele está imaginando aquilo acontecer. Mas ninguém chega para ele e diz a verdade. Então existe uma suposição arraigada de que este livro da Bíblia quer revelar o futuro distante. Mas para os evangélicos e católicos, o objetivo deve ser submeter expectativas e fundamentos doutrinários à autoridade da escritura infalível, e não ao peso de ideias ou expectativas falíveis que vêm do homem. Por isso, irmãos, que é uma vergonha essa escatologia futurista. Sempre erram e depois nem vem a público pedir desculpa pelos erros, não. Na verdade, falta humildade para eles reconhecerem. Nós temos que estar abertos à correção. Não é isso que eu faço? Se vocês pegarem aí, tem vídeos meus há um tempo atrás, e eu criticava a escatologia consumada. Mas hoje eu penso diferente. E não tenho problemas em admitir que estava equivocado, porque os vídeos estão lá. Nós precisamos caminhar com coragem, confiando na orientação do Pai, em vez de nos apegarmos a ideias falíveis dos homens. Mas ao invés disso, o que eles fazem? Eles erram na previsão de hoje, erram na previsão de amanhã. E quando eles erram, já aponta sua bazuca de festim, diga-se de passagem, para outros acontecimentos mais recentes. E assim caminham os homens dentro do sistema religioso, guiando homens, cegos guiando cegos. Não faz um ressignificado como nós estamos fazendo aqui. É preciso sempre ressignificar, abençoado, principalmente as questões bíblicas. Temos que ir lá, pegar, entender o tempo. Tudo que nós entendemos ser Deus hoje, vem dela. Estamos entendidos, abençoado? E mais uma vez eu quero dizer a todos vocês, e repito, eu só estou a fazer uma crítica segundo a interpretação dos textos que eu apresentei. Eu considero a importância de todas as religiões e merecem o meu apreço e o meu respeito. E tudo o que eu falo parte da Bíblia Sagrada, um livro interpretativo e não um livro objetivo como um manual técnico. Bom, meus amados irmãos, então eu vou ficando por aqui.
Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Por que ficar chorando, sozinho jogado num canto, pensando que Deus abandonou você? Vem, ergue essa cabeça e saia já daí, empreste seus ouvidos pra poder ouvir.